Olá, pessoal. Vamos começar então agora a falar sobre uma das doenças que caracteriza a recusa, tá? Então a gente falou sobre as doenças carenciais, aquilo que falta ao nosso princípio fundamental de existir, de funcionar como ser humano, e agora a gente vai falar sobre as doenças da recusa, aquilo que o corpo já não quer, já não tem mais há tanto tempo, que gerou uma disfunção de funcionamento. E a primeira doença chama acatolia e vem da palavra grega katolou, né? Eu acho que é assim que fala, e que significa uma ausência do universal. Portanto, a acatolia significa uma ausência daquilo que é geral, que é universal, que a gente já comentou nas aulas anteriores. Eu preciso que vocês entendam e por isso eu vou repetir algumas coisas que são mais profundas e densas aqui, sobre a parte da filosofia, sobre a parte da metafísica, tá? Na tradição filosófica clássica, baseada em Aristóteles, São Tomás de Aquino, o ser humano, a realidade, ela tem 3 níveis: o nível individual, o nível universal e as determinações livres. O geral é aquilo que vai dar sentido e ordem às ações humanas. A verdade, o bem, a justiça, o amor. O geral é aquilo que transcende o indivíduo. A individualidade, ela representa, então, o sujeito, a pessoa singular que está dentro dessa realidade. E as determinações livres são as escolhas dentro da realidade que essa pessoa pode fazer em relação a esse geral. Certo? Isso vocês precisam entender. Voltando agora para a doença espiritual, a acatolia, ausência do que é geral, para vocês lembrarem, a recusa do que é geral caracteriza aquele homem que vive apenas do prazer, do imediato, daquela decisão arbitrária, do instante em que ele vive. É aquele homem que não aceita nenhuma ordem maior, transcendente, e que tem uma vida completamente com sentido aqui na Terra, sem um sentido maior. Definitivamente a acatolia é a doença que caracteriza o homem moderno. Na visão clássica, antiga, que eu sempre vou retomar aqui porque é a verdadeira, a vida humana ela tinha uma estrutura, o indivíduo que se orienta para uma finalidade universal. A pessoa, ela vive dentro de uma ordem maior. E é nessa ordem que inclui a verdade, o bem, o amor, a natureza humana, Deus. Não é um indivíduo que inventa a ordem. Essa ordem existe. E o ser humano, como criatura, descobre essa ordem e aceita, participa dela e passa a viver conforme essa ordem. Na modernidade, a coisa mudou, né? Mudou o funcionamento do ser humano. É o próprio indivíduo que cria a sua verdade. E o esquema ficou então: indivíduo, verdade, indivíduo decide o que é a verdade. E vocês conseguem perceber que falta um geral, um universal acima dele? Noika coloca no livro um exemplo dessa doença, a acatolia, é Dom Juan, do filme, né? E ele faz uma série de observações do porquê Dom Juan se encaixa, né? E é um símbolo dessa doença. Dom Juan vive buscando recomeços em cada mulher e vivendo cada experiência de uma forma isolada, sem contato nenhum com o amor, com a entrega. Não existe um sentido superior em nada do que ele faz. A vida dele é baseada por conquistas. O progresso se dá conquistando cada mulher. Conquistou, acabou, ele parte para a próxima. Ele ama a conquista amorosa nela mesma, só para ele sentir o prazer naqueles pequenos progressos que ele vai dando, aqueles obstáculos que ele vai enfrentando na conquista amorosa. E ele conquista, então, o prazer dele está, então, em conquistar esses pequenos progressos, e não no amor, que é o geral e universal de fato. Essa história de recomeços e repetições é tida como um mal infinito. Uma busca por mais prazer, mais dinheiro, mais experiências e estímulos constantes, mas você não tem uma direção. E aí você volta nesse ciclo. É como se fosse um mal infinito, que não acaba, não tem uma finalidade. E dentro dessa modernidade que está completamente fora da ordem, que é o símbolo da acatolia, dessa doença da recusa, e que ele coloca como personagem Dom Juan, a gente observa o homem de hoje
dentro de uma liberdade total, um prazer infinito, sem um sentido profundo em nada do que ele faz. Sem essa perda da generalidade, essa perda do sentido universal, do sentido da vida em si, ela vai fazendo com que a vida da pessoa se torne somente uma soma de pequenos momentos e pequenas conquistas, que não satisfaz o modo de ser realmente do ser humano. Isso, claro, vai gerar num colapso interior, como gera no personagem, né, Dom Juan, e a vida chega a um ponto de perder completamente a sua coerência. E eu vou falar uma frase para encerrar a doença da acatolia e esse vídeo, que ele coloca no livro e que eu achei bem interessante. A acatolia é a doença do escravo humano que ignora todos os seus mestres, incluindo o seu mestre interior, né? Que é Deus te guiando dentro do teu espírito, né? Dentro da tua alma espiritual. O ser humano, dentro dessa doença, é aquele ser humano que vive sem o mestre interior, sem essa voz interior que guia ele para a unidade e para a completude. Ele vive escravo de si mesmo, das suas paixões, dos seus impulsos, dos seus instintos, das suas conquistas pequenas, e acaba que, não sendo dominado para o sentido maior, que é o verdadeiro domínio a quem ele deve seguir, ele acaba sendo dominado pelos seus impulsos menores, ele vira escravo de si mesmo. Então é isso, terminando essa aula, e na próxima aula a gente vai falar sobre as outras duas doenças que estão relacionadas à recusa da maneira de ser do ser humano.